Então eu criei um novo morto-vivo, Vandaliel anunciou. Conteúdo patrocinado. Parabéns! Saria exclamou. É a primeira vez que você cria um morto-vivo que não seja insetos e dinossauros desde que você nos criou, não é? Vá, estou feliz que vamos conseguir um Kawaii, disse Rita. Bom Chimera deu um grito de atenção. Knoshin, você foi transformado em vez de criado, então você é um pouco diferente, não é? Disse Saria. Aliás, o nome de Bom Chimera era Knoshin, que significa osso em alemão. De qualquer forma, este é um evento auspicioso, disse Sam. A nova pessoa foi silenciosamente revelada antes de Saria e os outros. Vandaliel decidiu criar mortos-vivos a partir dos cadáveres dos companheiros de Mikhail. Ele pensou que mesmo sem os espíritos originais dos corpos, ele poderia criar mortos-vivos que seriam poderosos desde o início se ele usasse os corpos dos companheiros de um herói e uma grande quantidade de mana como material. Primeiro, Vandaliel usou o cadáver da maga menos danificada como base. Ele usaria a cabeça de uma guerreira de pele marrom para substituir a cabeça que faltava. Felizmente, eles não eram muito diferentes em tamanho. Ele cortou a mandíbula inferior que restava no mago, certificando-se de acertar o ângulo de corte e em seguida, prendeu a cabeça da guerreira. No entanto, abaixo do pescoço da maga, certas partes difíceis de ver de seu corpo tinham ossos quebrados e músculos dilacerados. Dano aos órgãos até certo ponto não causaria nenhum problema se Vandaliel a transformasse em um zumbi, mas como o estado do estômago afetaria o ganho de experiência do zumbi, ele queria ter tudo limpo, se possível. Vandaliel tinha ouvido na Terra que focar no interior era o segredo para criar um bom produto. No entanto, o corpo da guerreira foi feito em pedaços. Não havia partes de seu corpo além de sua cabeça que estivessem intactas. Isso também foi óbvio para os outros cadáveres. Assim, Vandaliel decidiu ir às ruínas da Guilda dos Aventureiros para obter um suprimento de órgãos de monstros. Ele usou a transmutação de Golem para mudar as formas de chifres resistentes de Triornri para usar como ossos. Substituiu o fígado e os rins pelos de uma hidra e substituiu os pulmões pelos pulmões redimensionados de um plesiosauro, uma criatura que aparecia ocasionalmente nas cavernas aquáticas de Doran. E porque queria um companheiro com a capacidade de voar, prendeu as asas de um pterossauro nas costas do mago. Isso provou ser muito difícil. Ele teve que realizar uma grande cirurgia na qual alterou a forma das omoplatas do mago e criou a musculatura necessária para mover as asas a partir de fibras musculares, tendões que havia retirado do ogro. Além disso, ele decidiu ter uma cauda crescendo a partir do cóccix. A essa cauda, ele prendeu o ferrão e a glândula de veneno de uma abelha do cemitério que morreu de velhice, e acrescentou as glândulas de veneno de uma Venom viver, uma hidra e uma anêmona comedora de tubarões para que ela pudesse escolher qual veneno ele injetaria em sua vítima. E então ele substituiu os braços do cotovelo para baixo e as pernas dos joelhos para baixo com peças do ogro. Isso não resultaria em maior força? Como a maga não tinha músculos para sustentar seu corpo, ele pegou os músculos necessários da guerreira e do ogro enquanto substituía as partes de sua pele que haviam sido queimadas pela da guerreira. Finalmente, ele inseriu as pedras mágicas dos monstros em seu corpo. E foi isso que construí como resultado, disse Vandaliel. Houve um leve som de gemido. A zumbi feminina que Vandaliel batizou de Rapiessage emergiu debaixo de uma cobertura. O nome significava arremendo para o conhecimento de Vandaliel. Era uma palavra que havia sido usada em Origin, então o significado atual pode ser um pouco diferente. TLN asterisco. Rapiessage é uma palavra francesa que de fato significa remendar. Ela tinha o belo rosto de uma menina de uma idade entre ser criança e adulta, combinado com o corpo maduro e bem treinado de uma guerreira com curvas femininas. Mas os membros abaixo dos cotovelos e joelhos eram os de um ogro, poderosos o suficiente para facilmente esmagar o crânio de uma pessoa. Asas membranosas brotavam de suas costas e uma cauda de serpente com o ferrão de uma abelha se estendia de seus quadris. Sua pele era uma mistura de pele pálida, pele morena e pele verde escura de um ogro unidas por pontos, dando a ela uma estranha beleza que poderia ser chamada de beleza da vida após a morte. À primeira vista, ela parecia ser um zumbi bonito, mas estranho e não identificável. E seu status era o seguinte: nome, Rapiessage classificação, 4 raça, Patchwork zumbi nível, 0 habilidades passivas,
visão no escuro, regeneração rápida. Nível 5, secreção de veneno mortal. Cauda. Nível 5, resistência física. Nível 3, resistência mágica. Nível 3, força sobre-humana. Nível 1, habilidades ativas. Eletrificar. Nível 2, voo de alta velocidade. Nível 1. Suas especificações eram bastante altas. Ela tinha grandes habilidades regenerativas porque Vandaliel havia lhe dado os órgãos de uma hidra, e ela era capaz de alternar entre veneno paralisante, veneno neurotóxico ou veneno indutor de hemorragia. E talvez porque a maga ou a guerreira os possuiu, ou talvez por alguma outra razão desconhecida, ela possuía resistência contra ataques físicos e mágicos. Ela também herdou a força sobre-humana do ogro no nível 1. O inesperado foi que ela possuía Electrife, uma habilidade provavelmente possuída por Triorens. Ela provavelmente adquiriu a habilidade porque Vandaliel usou seus chifres em seus ossos. Tocá-la descuidadamente resultaria em um choque entorpecente. Conteúdo patrocinado. Como Vandaliel havia usado partes dos membros do ogro, a maga que era a base do zumbi tornou-se um pouco mais alta do que antes e parecia ter pouco equilíbrio, mas, no geral, o artesanato de Vandaliel não era ruim. Ela é bem musculosa, como era de se esperar, Saria observou. Ela também é bastante voluptuosa. Se eu a deixasse magra, ela não seria capaz de controlar seus movimentos, não é? Disse Vandaliel. E de qualquer maneira, músculos são poder. Tenho certeza que Gubamon ficaria amargo com isso. Afinal, mesmo que não tivessem nome, você roubou dele os cadáveres dos companheiros de um herói, Bokshan, exclamou Rita. É realmente muito agradável imaginar que tipo de expressão ele teria, disse Vandaliel concordando. Embora eu nunca tenha visto o rosto de Gubamon antes, ele admitiu. Ela estava no rank 4 para começar, pronta para lutar, e ela era versátil. Embora ela precisasse treinar, pois não possuía nenhuma habilidade do tipo marcial, o experimento foi um grande sucesso. Além disso, ela poderia até infligir dano emocional ao futuro inimigo de Vandaliel. Ela é maravilhosa, Vandaliel-sama, disse Eleanora, com os olhos úmidos de emoção. Você não apenas pode combinar vários cadáveres, mas também extrair suas funções originais. Você já é capaz de fazer as mesmas coisas que Gubamon e Tenecia. Eu ainda só sou capaz de fazer as mesmas coisas que eles. Como era de se esperar de seres que viveram por 100.000 anos. Parecia que eles ainda estavam um passo à frente, mesmo quando se tratava da criação de mortos-vivos. Eles provavelmente conheciam métodos e segredos que ainda eram desconhecidos para Vandaliel. Vandaliel não sabia quando iria enfrentá-los, mas decidiu perguntar antes de quebrar suas almas. Rapiessage soltou um gemido e depois um ruído cortante. Vê seu bastardo. Não coma Vandaliel-sama. Gritou Eleonora. Rita riu. Rapiessage está sendo estragado por Bokshan. Parece ser uma mordida divertida, disse Sam. É meio doloroso para uma mordida brincalhona. Vandaliel começou a dizer, mas então Noshin fez um barulho. Espere, Noshin, pare com isso. Como se provocado pela maneira como Rapiessage mastigava o braço de Vandaliel, Noshin começou a pressionar suas cabeças de macaco e lobo contra ele também. Esses eventos fizeram Vandaliel decidir não fazer planos para produzir zumbis em grande número no futuro próximo. Ele sabia que não estava exatamente na situação em que o Dr. Frankenstein estava, mas ter um grande número de zumbis mordendo-o de brincadeira seria realmente doloroso. Você adquiriu a habilidade de cirurgia. Vandaliel fez Rapiessage treinar sua técnica de luta desarmada em batalha enquanto distribuía equipamentos Orixalcum para todos os outros. E para se tornar mais experiente com a transmutação do golem, bem como estar melhor preparado contra os vampiros, ele começou a reparar as instalações de defesa da cidade. A nação Escudo Mirg tinha sido desleixada quando se tratava de destruí-los, e as próprias instalações não haviam se degradado nos últimos 200 anos. Então, felizmente, Vandaliel foi capaz de repará-los usando o Golem Transmutation. Os vampiros nunca sonhariam que seriam consertados, então eles certamente se tornariam um as na manga. Enquanto isso, vários dragões foram combatidos. Borkus se envolveu em múltiplas batalhas ferozes contra Storm Dragons, Vigaro travou batalhas ferozes contra Burz-Ogres que eram ogros mutantes emitindo chamas de todos os seus corpos, Isadiris travou batalhas de magia contra Great Treants, monstros do tipo árvore que podiam lançar feitiços. Estes foram muito lucrativos em termos de materiais e pontos de experiência.
O sashimi do dragão da tempestade combinava bem com o wasabi. As peles do burzogre podiam ser usadas em armaduras resistentes ao calor e a madeira do Great Treant podia ser transformada em bons cajados. A maior descoberta de todas foi a descoberta do alho selvagem. Como era alho selvagem, o cheiro era mais forte do que o alho cultivado. Então Vandaliel decidiu usar a magia do atributo morte para aplicar a reprodução seletiva a ele. Suponho que terei que fazer itens que possam remover o mau hálito. Tenho a sensação de que seria mais fácil fazer itens mágicos com o feitiço desodorização do que produzir produtos de menta, disse Vandaliel. Você vai fazer itens mágicos só para tirar o mau hálito? Perguntou Basdia. Não é muito luxuoso? Perguntou Borcos. Bokshan, mesmo os nobres não têm itens mágicos assim, sabia? Disse Saria. É um luxo, não é? Certo, com certeza vou conseguir então, decidiu Vandaliel. E assim começou seu trabalho de cultivar alho e produzir itens mágicos para tirar o mau hálito. No momento em que a temporada poderia realmente ser chamada de verão, havia vários desenvolvimentos. Primeiro, o cultivo do alho estava indo incrivelmente bem. Com o solo de Talochein, que era um semininho do diabo, e o estrume que Vandaliel havia criado com a fermentação, o alho crescia com um vigor incrível. O alho pode ser colhido uma vez por semana. Como resultado da reprodução seletiva, o alho do mesmo tamanho que o alho usado na terra com menos cheiro foi produzido. Mas o valor nutricional e os principais componentes provavelmente não mudariam. Ou assim pensou Vandaliel. Foi o que ele sentiu depois de examiná-lo com magia. Mas como não tinha equipamento adequado para examiná-lo, não poderia dizer com certeza se era esse o caso. Alho foi adicionado como outro produto aromatizante nas ruínas da Guilda dos Aventureiros, e a demanda por molho de peixe diminuiu ligeiramente. Vandaliel também criou itens mágicos com sucesso para remover o mau hálito. Eles eram grandes e em forma de barril. A água armazenada neles se transformaria em água de gargarejo que possuía os efeitos da desodorização e esterilização. Conteúdo patrocinado. Estes foram colocados nas praças da cidade, em todas as casas de banho e em todos os edifícios principais. O povo tirava água desses barris para lavar as mãos e enxaguar a boca depois de comer. A classificação de Braga aumentou e ele se tornou um Goblin Ninja negro. Depois de ouvir sobre ninjas de Vandaliel, Braga usou essas histórias como base para seu treinamento e importunou Ferreiro da Tara para fazer para ele shurikens, kunais e espadas curvas semelhantes às katanas dos ninjas. Depois que ele subiu de nível e algum tempo se passou, ele se tornou um monstro magnífico com o título de ninja. Até Vandaliel ficou surpreso com isso. Ele não esperava que Braga se tornasse o primeiro ninja de Lambda depois de ouvir suas histórias que quase certamente continham elementos ficcionais. Este foi provavelmente o resultado das incríveis habilidades físicas dos goblins negros e, mais importante, seu desenvolvimento caracteristicamente rápido. Hey, eu posso voar assim. Nino Nino. Asterisco Braga parecia estar se divertindo enquanto pulava, cada um de seus saltos tendo mais de 5 metros de altura. TLN asterisco. De acordo com meu editor, este é um efeito sonoro atribuído a ninjas para efeito cômico. Ele seria o primeiro no mundo a adquirir a habilidade ninjutsu, convocar sapos gigantes ou se transformar em coisas como efeitos especiais em filmes. Depois de falar com ele, Vandaliel teve a sensação de que seria capaz de fazer qualquer um deles. Também não posso perder. Por alguma razão Zran, o titã morto-vivo que era o instrutor do escoteiro de Braga, também estava sendo demitido. Ele estava treinando para se tornar um ninja também, então era possível que o nascimento do segundo ninja de Lambda estivesse próximo. Um dia, Anubis Zemedo e os Ghouls levaram Vandaliel a um canto da cidade onde crescia uma árvore, com frutos azuis do tamanho de cabeças de bebês. Ele tinha visto essa fruta inúmeras vezes na floresta do Ninho do Diabo. King, há uma árvore cobol crescendo aqui, disse Zemedo. Mesmo em Devil's Ness, as árvores cobol normalmente cresciam apenas onde os kobolds viviam. Mas havia uma árvore cobol crescendo aqui. Essas coisas azuis são frutas cobol, hein? É a primeira vez que os vejo, disse Memediga. Você pode realmente comê-los? Perguntou Zemedo. Eles são realmente azuis. Não havia kobolds por perto, então os dois estavam vendo as frutas cobol pela primeira vez e ficaram perplexos com sua cor. No entanto, a razão pela qual as árvores cobol estavam crescendo era claramente porque os Anubises estavam presentes.
Como não havia um único kobold na cidade, não havia outra explicação. Vandaliel não havia pensado que os Anubis pudessem fazer com que as árvores Cobol crescessem. Pensando de outra forma, a razão pela qual as árvores Cobol não cresceram até agora é que não havia muitos Anubis e considerando o tamanho da cidade. Ou talvez apenas por acaso, disse Vandaliel. Ou talvez uma semente de Cobol de uma fruta comida por alguém que se aventurou longe caiu aqui por acaso. Bom, não adianta pensar muito nisso, concluiu. O que era certo era que as árvores Cobol que não cresciam fora dos ninhos do diabo estavam crescendo em Talocheim e que seus frutos podiam ser comidos. Mas ainda é pequeno, rei, disse Zemedo. É mesmo, disse Vandaliel. A árvore Cobol ainda tinha apenas 1,5 metro de altura e ainda não havia produzido 10 frutos. Não havia o suficiente. Vamos tentar supri-lo com mana por enquanto, decidiu Vandaliel. Em Devil's Nest, até mesmo a vida vegetal normal cresceu mais rápido do que o normal, não apenas monstros. Isso foi devido ao mana contaminar o solo. Sendo esse o caso, o crescimento das árvores Cobol seria acelerado se Vandaliel deliberadamente fornecesse mais mana ao solo? Com essa ideia em mente, Vandaliel descarregou uma grande quantidade de mana no solo ao redor da árvore, e enquanto fazia isso, também aplicou o fertilizante que havia criado com a fermentação. No dia seguinte, a árvore Cobol tinha mais de 3 metros de altura e havia dezenas de frutas crescendo nela. Não apenas isso, mas havia mais árvores Cobol crescendo ao redor. Deixando-se levar pelo sucesso, Vandaliel decidiu cultivar árvores de outras frutas em diferentes lugares. O espaço entre a primeira e a segunda parede externa ainda não tinha um único prédio, então ele plantou sementes de várias frutas, incluindo bolotas e nozes, para começar sua experiência aqui. Ele usou a experiência fora do corpo para ramificar seus braços como tentáculos, combinado com seu corpo físico, e usou a transferência de mana no chão. Segurando nada para trás, ele derramou mana no solo começando pela manhã, direto pela tarde até a noite. Ele recuperou um pouco de mana no meio, então acabou derramando talvez cerca de 300 milhões de mana no chão. Isso ocorreu porque o número de feitiços que ele poderia lançar de uma vez aumentou devido às habilidades de controle de longa distância e multicast. No entanto, no dia seguinte nada havia mudado. Pensando que o mana sozinho não funcionava, ele aplicou seu fertilizante artesanal e então derramou seu mana no chão. Se tudo correr bem, podemos comer todos os tipos de frutas todos os dias. Quando eu for para o reino de Orbalme, posso trazer de volta frutas e sementes raras. Talocheim se tornará um reino de frutas. Fufufufu. Com essas ambições crescendo dentro dele, Vandaliel derramou 300 milhões de mana no solo hoje também. E no dia seguinte, Vandaliel dirigiu-se ao local de seu experimento esperando que as árvores tivessem crescido, apenas para descobrir que haviam crescido além de suas expectativas. Uau, eu fiz algo incrível, se é que posso dizer a mim mesmo, comentou ele. Vandaliel certificou-se de que não havia veneno nas frutas para garantir, depois voltou direto para a cidade para relatar os resultados de seu experimento. Conteúdo patrocinado. Ah, que maravilha! Exclamou Nuasa. Santo Filho, você recriou as lendas de vida, que dizem ter transformado as terras áridas em florestas exuberantes para o bem do povo. Isso é um milagre. Obra verdadeiramente divina. Não é um milagre ou obra divina. Afinal, sou uma pessoa, disse Vandaliel. Mas é realmente incrível, Darcia disse a ele. Tenho certeza que você seria capaz de transformar até desertos em florestas, Vandaliel. Mãe, demorei 2 dias para criar um único matagal, lembrou Vandaliel. Isso é muito rápido o suficiente. Afinal, as florestas normalmente levam centenas ou milhares de anos para se formar. Nem todos enlouqueceram de empolgação e fanatismo religioso como Nuasa, mas todos elogiaram Vandaliel moderadamente, deixando-o de bom humor. Para que serve esta flor? Perguntou Basdia. É uma flor da derrota, respondeu Zadiris. Se bem me lembro, o menino disse que o óleo pode ser retirado das sementes desta árvore. Esta flor era semelhante às camélias e até agora não havia grande quantidade desta flor disponível. Foi chamada de flor da derrota porque quando a flor caiu da árvore, parecia a cabeça decepada de um general que havia sido derrotado em batalha caindo no chão. A árvore lhes fornecia óleo. A fruta que se formou depois que as flores caíram pode ser cozida no vapor e espremida para produzir óleo que pode ser usado como combustível ou alimento. Não havia muita demanda por iluminação em Talocheim,
pois seus habitantes possuíam a habilidade Night Vision que lhes permitia ler muito bem apenas com a luz da lua, ou a habilidade Dark Vision que os permitia ver na escuridão total como se fosse o meio do mundo. Tarde. Mas Vandaliel na verdade queria óleo para usar na comida. Com isso posso fazer tempura e suage asterisco, e também maionese. TLN asterisco. Alimentos fritos sem massa ou empanados. Era possível tirar óleo de bolotas, mas a demanda por pó de bolota era maior, e tirar banha de ox e outros monstros exigia mais tempo e esforço do que extraí-la das plantas. Então agora ele poderia fazer alimentos e aromatizantes que não conseguia fazer antes? Bokshan, aquela árvore não está se mexendo? Perguntou Rita. De jeito nenhum, não tem como uma árvore se mover, certo? Disse Vandaliel, voltando de suas deliciosas fantasias que abriram as asas para olhar a árvore que ela apontava. Mas um momento depois, ele estava perplexo. Havia uma árvore naquele local quando chegamos aqui? Bem diante dos olhos de Vandaliel, as raízes da árvore se moveram como pernas para produzir um movimento lento. Ele se mexeu, não foi? Ele disse. Parece que se moveu, disse Zadiris concordando. Veja, eu disse a você que se moveu, não disse. Exclamou Rita. Parece um ente. De onde ele veio sorrateiramente? Perguntou Zadiris. Bem, se for apenas uma árvore vindo em minha direção, vou transformá-la em madeira imediatamente. Pensando que seria melhor derrubar a árvore por precaução, Vigaro, que agora era um lenhador de batalha, ergueu seu fiel machado. Ao fazê-lo, todo o matagal se contorceu com o farfalhar alto das folhas. Todas as árvores que podemos ver apenas se moveram? Perguntou Rita. Será que todas as árvores neste matagal são Ents? Kashi adivinhou. Seu palpite estava totalmente correto. Ents são monstros do tipo planta de rank 3. Eles usam suas raízes como pernas para se mover e possuem rostos semelhantes aos dos humanos em seus troncos. Sua força é proporcional ao tamanho de seus corpos e seus troncos são duros como ferro. Como são feitos de madeira, podem parecer fracos ao fogo, mas possuem a habilidade resistência ao elemento fogo, por isso são difíceis de queimar. No entanto, seus movimentos são monótonos e eles só conseguem balançar seus galhos e raízes durante a batalha. Por causa de sua aparência de conto popular e seus rostos humanos, eles são considerados inteligentes, mas sua inteligência não é significativamente diferente da dos goblins. No entanto, como possuem as características das plantas, eles não atacam outras criaturas, exceto em autodefesa ou se estiverem em uma terra extremamente seca e estéril. Mesmo em Devil's Nest, desde que não sejam abordados descuidadamente e nenhum incêndio seja aceso por perto, eles são monstros raros e relativamente inofensivos. Suas folhas frescas podem ser usadas para fazer emplastros e seus troncos podem ser usados como madeira de alta qualidade. Seus rostos são usados como prova de seu extermínio. Aliás, a causa de sua aparição há muito tempo é uma fonte de perplexidade para os pesquisadores. A principal teoria é que existem sementes Enten que crescem em grandes árvores e formam Ents. No entanto, a existência de tais sementes ainda não foi comprovada. Outra teoria é que as árvores normais se tornam Ents quando poluídas com mana. Magos renomados tentaram despejar mana no solo em experimentos para testar essa teoria, mas no final, nenhuma árvore se transformou em Ents nesses experimentos. Então Van, quanto de mana você colocou neles? Perguntou Bazdia. Se bem me lembro, recuperei minha mana enquanto trabalhava, então estava em torno de 300 milhões de mana ontem, respondeu Vandaliel. Seu mana está incrível como sempre, não é, Van? Ao ouvir a menção de mana na casa das centenas de milhões, Kashia, que estava mais aberta com seus sentimentos hoje em dia, soltou um suspiro. Ela estava treinando em magia recentemente, mas seu mana era pouco mais de 100. Em um único dia, o menino de 5 anos à sua frente derramou 3 milhões de vezes essa quantidade no solo. Não era simplesmente extraordinário demais? Gostaria que você compartilhasse um pouco desse mana comigo, ela disse. Bem, você compartilha comigo de vez em quando, acrescentou ela. De fato, disse Zadiris concordando. Não importa o quão renomado seja um mago, eles não possuiriam 100 milhões. Parecia que, como resultado de uma quantidade incrível de mana de Vandaliel sendo continuamente derramada no solo, todas as sementes anteriormente comuns haviam crescido em Ents. Conteúdo patrocinado. Isso tornou a verdade por trás da aparência dos Ents muito clara. Parecia que levaria anos até que isso fosse anunciado à sociedade humana, no entanto.
A propósito, está tudo bem com as plantas assim? Vandaliel se perguntou. Você andava por aí antes de nos trazer aqui, não é? Disse Vigaro. Não está bem, então? Não parece que eles vão nos atacar quando chegarmos perto, disse Sam. Santo filho, como está o seu feitiço do atributo da morte? Perguntou Nuasa. Parece estar funcionando. Porque o feitiço do atributo da morte estava tendo efeito nos entes do tipo planta que não tinham morte ou cemitério em seus nomes. Não estava claro, mas não havia como negar que os estava afetando. Mas a avaliação revelou. Classificação. 4. O nome. Trean imortal. Resumo. Treans mutantes que foram regados com o atributo de morte mana como sementes. No entanto, eles não possuem naturezas malignas. Eles são resistentes a todos os tipos de condições, ataques físicos e ataques mágicos, e possuem excelentes habilidades de autorrecuperação. Em outras palavras, eles eram entes incrivelmente difíceis de matar. Bem, suponho que temos mais forças de combate e uma fonte adicional de comida, disse Vandaliel. Por enquanto, ele precisava refinar o óleo da flor de Feat. Ele decidiu fazer golems e estabelecer um sistema de produção imediatamente. Um grupo de 7 pessoas passou por um corredor grande e escuro. O grupo de homens e mulheres segurando lanternas para iluminar o caminho, vestindo vários tipos de equipamentos. Parecia aventureiros no meio da limpeza das ruínas de uma masmorra. Isso seria meio correto. Há menos resistência do que eu esperava para grandes ruínas que supostamente foram seladas 100.000 anos atrás, disse um homem de 20 e tantos anos empunhando uma lança enquanto esfaqueava um demônio asterisco até a morte. TLN asterisco. Isso é demônio em katakana, eu traduzi anteriormente magem para demônio. Não tenho certeza do que são magem, então provavelmente vou deixá-los como magem em inglês. Demônios são coagulações de mana contaminado com más vontades que se transformam em monstros. O demônio menor com a cabeça e as pernas de uma cabra preta que o homem acabou de derrotar era o tipo mais fraco, mas mesmo assim era um poderoso inimigo de nível 6. No entanto, não passa de alevinos. Isso nem é um bom exercício. Você está absolutamente certo, Hylian Ki, disse um homenzinho com equipamento leve que parecia ser um batedor. O rosto sem graça da lança do vento verde Riley se contorceu em um pequeno sorriso. Não há como evitar. Não há como um oponente adequado para alguém como você, que é um aventureiro de classe A com um título, seja fácil de encontrar, disse uma mulher cujo decote era visível através de seu top revelador, que parecia ser uma prostituta em vez de um mago se ela não estivesse segurando um cajado. O sorriso de Riley se alargou. Você também acha, Flark? Riley perguntou. Não houve resposta. Pensando bem, seu colarinho está ajustado para que você não possa falar, não é? Bem, tanto faz. O homem chamado Flark era um portador de escudo usando uma armadura de placas e um capacete feito de aço preto mais duro e pesado que o ferro, segurando um escudo maior que o homem menor. Enquanto Riley falava com ele, ele nem olhou para Riley. Mas Riley não mostrou sinais de preocupação enquanto ria e continuava. Bem, suponho que não há como evitar, disse Riley. Não sou tolo o suficiente para pensar que os heróis que deixam seus nomes na história estão constantemente fazendo um trabalho chamativo. Eles têm que fazer esse tipo de trabalho maçante também, especialmente quando é solicitado por Armalvid. As palavras de um herói são realmente outra coisa, disse o homenzinho com admiração. Que maravilha, gritou a maga. Flark não disse nada, deixando escapar apenas um pequeno e curto suspiro. Os outros dois elogiaram Riley e o bajularam ainda mais descaradamente do que antes. Esta conversa por si só seria suficiente para indicar que os aventureiros deste grupo não eram todos iguais, mas os colares usados por Flark e os outros deixavam isso bem claro. Os 3 usavam coleiras duras e pretas no pescoço. Eles eram escravos de propriedade de Riley. As marcas gravadas nas coleiras indicavam que eram escravos criminosos. Ao contrário dos escravos da dívida que seriam libertados e voltariam a se tornar pessoas normais assim que suas dívidas fossem pagas, os escravos criminosos poderiam ser legalmente tratados de qualquer maneira e não seriam libertados até a morte. Não havia como esses companheiros serem de igual status. Riley manteve suas vidas e posses em suas mãos. Com um grupo formado apenas por esses escravos, não era natural que Riley se deixasse levar. No entanto, havia mais 3 pessoas além de Riley e seus escravos. Eram 3 indivíduos com pele pálida e olhos vermelhos, dando sorrisos irônicos com a conversa que estavam ouvindo.
Vocês também acham? Riley perguntou a eles. Um dos indivíduos de olhos vermelhos sorriu ainda mais ao responder. Estamos gratos por termos feito essa troca, Riley dono. Havia presas visivelmente saindo de sua boca.